Olá, vamos para mais uma live e hoje, nosso dia 17 da campanha de oração pelos filhos. Vou deixar aqui fixado, você que está entrando agora, já vai passando aviãozinho aí para as pessoas que estão nessa campanha junto com você. Então eu quero aqui já aproveitar e fazer a minha parte de mandar também esse link para mais pessoas, para mais famílias, mais mães serem abençoadas em nome de Jesus. Amém? Vamos entrando então. Olá Eduardo. Olá Maiara. Sejam todos bem-vindos. Vamos mandando aviãozinho para mais pessoas possam estar conosco ao vivo. Estou passando aqui, o pessoal do Meet também chegando aqui. Sejam todos bem-vindos. Olá, Verinha. Vamos entrando. Vamos compartilhando aqui, mandando aviãozinho para as pessoas poderem também entrar e poderem estar prestigiando a palavra de hoje. Nós estamos no 17º dia da nossa campanha. Glória a Deus por isso, já estamos quase finalizando e tantos testemunhos maravilhosos do alcance do Senhor, que o Senhor tem feito na casa de tantas mulheres. Então vamos entrando aqui, vamos abençoando para as mulheres, passando esse aviãozinho aí para mais pessoas, vamos compartilhando em nome de Jesus. Estou aqui fazendo a minha parte, seja todas bem-vindas. Olá, pastora Júcia, estou gostando de ver que esse povo não falta um dia. Dona Renata aqui com a gente também. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós temos homens e mulheres de Deus aqui. Temos aqui Baldo, é uma mulher mais... Mirna, seja bem-vinda, Mirna. Passa aviãozinho aí, vamos passando aviãozinho para mais pessoas. Janete também, a Camanete. Vamos entrando e vamos mandando aviãozinho para mais mulheres receberem a palavra de hoje, receberem a graça. A palavra de hoje está profética. O Senhor ministrou demais, uma palavra que vai curar muita alma, vai trazer muita clareza espiritual, vai trazer muita luz aí para você. Então não perca tempo. Seja instrumento também de transformação. Hoje eu estou num lugar diferente porque eu estou na estrada, então eu parei, porque eu tenho essa campanha, eu não vou quebrar essa campanha por mim, por você e pelas nossas futuras gerações. Então eu parei na estrada, estou no meio do restaurante aqui, num ambiente diferente, não estou no meu quarto de guerra hoje, mas eu parei, porque o meu compromisso é com o Senhor e com você. Então nada vai nos parar, não é verdade? Então hoje a nossa palavra, o pessoal que está aqui no vídeo comigo também está acompanhando. Deixa eu trazer você aqui. A nossa palavra hoje está poderosa. Por quê? Porque nós vamos falar de quebra do espírito de engano. Oh, glória a Deus. Tudo aquilo que nos aprisionava, nos enganava, nos levava a nossa família estar em cárcere, a ruínas, a ter aí fraturas emocionais, distanciamento. Bem-vinda, Monique, bem-vinda, Deus abençoe. Luciane, vão chegando, vão mandando aviãozinho para outras mulheres serem alcançadas também, porque essa noite é uma noite sobrenatural, uma noite. Pastor Pedro, seja bem-vindo, Deus abençoe, na estrada como eu, né? Aí, então, vamos, glória a Deus por essa noite. Hoje nós vamos falar de quebras do espírito de engano, isso mesmo. Se você aí já sentiu confusão, já teve em dúvida sobre decisões, se já percebeu que o seu filho estava acreditando em mentiras emocionais, permaneça aqui comigo, porque hoje nós vamos falar sobre espírito de engano, sobre mentiras que se disfarçam de verdade. E sobre também mães intercessoras que restauram com clareza espiritual a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero que você compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Jorge vai chegando, vamos mandando, Diana, vamos mandando para mais pessoas serem alcançadas, porque a verdade que liberta a mãe alcança uma geração inteira. Então hoje nós vamos falar de mães, discernimento, de verdade, de confusão emocional e, acima de tudo, de cura espiritual, de cura geracional. E hoje nosso texto bíblico que nós vamos ler hoje está
em Gênesis 3. É uma palavra poderosa, é uma palavra que vem aí nos confrontar, porque o mundo, ele é assim, é um mundo que é de fácil acesso e ele faz com que tudo se torne natural, normal, mas o que está faltando nós hoje é a obediência. Eu vou mostrar para você que essa palavra, ela diz assim, lá em Gênesis 3, nós vamos ler o capítulo 3, do 1 ao 7. É bem rápido, mas você que tem a sua Bíblia aí, vai pegando ela, vai estudando junto comigo e vamos deixar o Senhor trazer clareza para nós, trazer discernimento. O pessoal do MIT também está aqui comigo, vai abrindo a sua Bíblia aí, seu Antônio, Dona Regina, Renato está comigo aqui todas as noites. O pessoal está na campanha firme pelos seus filhos, glória a Deus, e pelos seus netos também, não é verdade? E diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, presta atenção nisso, é assim que Deus te disse? Olha a indagação dela: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e não tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vós abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, presta atenção, que a árvore era boa. Olha isso. Vendo a mulher que a árvore era boa. Seja bem-vinda, Mãe Rose, Deus te abençoe. Para se comer, agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Glória a Deus pela sua palavra, amém. Uma palavra profética, uma palavra que vai trazer um entendimento, uma clareza em que momento nós vivemos a normalidade, a naturalidade que nos leva ao engano, a ruptura, a fratura emocional e de relacionamentos com os nossos filhos, amém? Por que então que nós escolhemos esse texto hoje, pastora? Porque o espírito do engano, ele não começa no pecado. Ele não começa no pecado, ele começa numa conversa, ele começa num olhar, sabe? A queda hoje dos homens, da humanidade, não nasceu da rebeldia, nasceu da distorção da verdade. Percebe que quando a serpente indaga ela sabe o que é certo a se fazer, mas por um momento, por uma indagação, por uma conversa, por uma indução, tudo começa a se desvirtuar. E aí, isso é extremamente atual nos dias de hoje. Por quê? Porque os nossos filhos estão sendo enganados antes de errar. Presta atenção, nós só erramos quando nós somos enganados. Nós só confundimos, nós somos confundidos antes de decidir. Sabe, nós somos manipulados antes de pecar. Então nós temos que ter posicionamento, conhecer a palavra, não é falar a palavra, é viver a palavra. Eva conhecia a palavra, mas ela deixou de viver a palavra. Ela foi viver aquilo que os olhos, aquilo que a voz passava para ela, e não a orientação, não a obediência de Deus. Sabe, a serpente era mais astuta. Astuta não é força. Quando a gente fala que a pessoa é astuta, a gente não está falando de força. A astúcia é inteligência sem caráter. Sabe quando a pessoa é muito inteligente e ela usa a inteligência para o mal? É sobre isso. Às vezes nós somos muito inteligentes, mas ao invés de nós usarmos a nossa inteligência com sabedoria, com discernimento, nós usamos do mal. E pior do que fazer o mal para nós, é nós levarmos pessoas junto, fazendo mal para elas também. Então isso é algo muito profundo para nós pais, porque nem toda influência perigosa é agressiva, sabe? Algumas são persuasivas, suaves, emocionais, algumas vêm, sabe, nos persuadindo com coisas aos nossos olhos tão naturais, tão desejosas, tão, sabe, tão sobrenatural, tão tipo, nossa, será que eu mereço isso? Será que eu posso fazer isso? Escuta com atenção que eu vou lhe falar aqui.
Tem homens e mulheres nessa live, tem homens e mulheres aqui no vídeo. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Nem todo perigo chega fazendo barulho. Sabe, alguns chegam como conversa, alguns chegam como ideia, mas alguns chegam como sentimentos. Sabe, e toda vez que você vai e me diz agora, eu não percebi quando começou, não explodiu de dentro da minha casa, não, sabe, nada saiu do controle de uma vez, não, percebe que a voz, ela é manipulativa, ela chega com suavidez, ela chega, sabe, com carinho, com doçura. Por quê? Porque ela tem que se fazer verdade, ela tem que se fazer com intimidade. Nada vai chegar para você de uma hora para outra, as coisas vão acontecendo. Então meu filho continuava ali, sabe, mas já não estava mais por inteiro. Por quê? Porque você não percebeu que você foi perdendo ele aos poucos, sabe, as respostas ficam curtas, sabe, as conversas vão diminuindo, os brilhos dos olhos vão apagando aos poucos. E eu falo isso com muita verdade, humildade e coragem. Por quê? Porque eu, como pastora, eu tive que curar muitas coisas. Estou no processo de muita cura. Porque como a gente já viu nos outros, eu estava na rua, gente, muito vento aqui onde eu estava, parada num restaurante, eu estava descabelado, mas vamos lá. Eu tive que me curar muito, então eu tive muitas situações, tá, que eu tive que me curar. Por quê? Porque nós somos vítimas de outras vítimas. Nós trazemos dores em nós e nós projetamos os nossos filhos. E quando a gente já ouviu na outra live que a gente não vai percebendo a escuta, e a gente não vai dialogando, hoje nós falamos de comunicação. E se nós não temos essa comunicação, se nós perdemos o foco, a live de ontem foi sobrenatural. Porque quando nós perdemos o foco de Jesus, quando nós perdemos o foco da palavra, nós perdemos os nossos filhos em qualquer lugar. E é preciso ter humildade, coragem e verdade, como eu estou sempre falando, de voltar para trás e ver aonde nós perdemos os nossos filhos. Em que momento as nossas falas deixaram de ser assertivas, deixaram de ser audíveis e outras falas começaram a entrar no lugar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que havia algo que vai tirando a paz, sabe? E quando você vê isso, sabe? Quando ele começou a dizer coisas que não soavam mais maduras, sabe? Quando nossos filhos começam a dizer coisas que não vão fazendo mais sentido, não vai tendo mais alinhamento com os nossos princípios e valor, é um alerta que já começa a se sobressair aqui. Então eu só estou tentando entender quem eu sou quando eu percebo que o nosso filho não consegue entender quem nós somos, as nossas atitudes, porque nós ficamos desconectos, sabe? Eu preciso viver a minha verdade, mas quem é a minha verdade com meu filho? O que eu estou sustentando de verdade com meu filho? Então, algumas coisas que você acreditava não fazem mais sentido para você hoje. Por quê? Porque você criou uma fratura entre a sua comunicação e a comunicação do seu filho. E é preciso voltar. É preciso voltar e ver em que momento o seu filho deixou de escutar a sua voz e começou a escutar a voz de pessoas que começaram a cercar ele e a falar coisas que ele gosta de escutar, gosta de ouvir. Sabe, a serpente, ela foi astuta, ela não foi na força, mas ela percebeu qual era a personalidade. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora, 17º dia de oração. Estou parada na BR aqui num restaurante para estar junto com vocês em oração, amém? Então a serpente, ela foi astuta, ela viu exatamente quais eram os pontos falhos, fracos, de fragilidade da Eva, para poder falar exatamente aquilo. E o pior, ela implantou uma dúvida. E aí é que mora o perigo. Não é entender a palavra, não é em falar a palavra, é implantar uma dúvida. E quando nós não alimentamos e nós não firmamos essa palavra em rocha todos os dias, qualquer inimigo pode vir implantar a dúvida. Então, nada naquele momento parecia errado, nada soava agressivo, nada, sabe, nada era muito distante, porque estava ali na frente dela, era visível, era audível. Então o engano não gritou, ele sussurrou. Sabe, dona Renata, veio em ideias suaves, veio em conversas externas e influências
que não precisam, elas não precisam ser perigosas, porque muitas vezes ela está dentro de casa, muitas vezes ela pode estar na escola, muitas vezes ela pode estar no vizinho, e sem perceber, a pessoa, tanto você quanto o seu filho, são dominados pela dúvida. Sabe, será que eu estou exagerando? Você começa, será que eu estou sendo rígida demais com meu filho? Será que o problema sou eu? Sabe, o inimigo, ele vai colocando flechas e setas na sua cabeça para que você deixe tudo muito frouxo, tudo muito solto. E no seu filho ele começa a dizer, será que a minha mãe me ama? Será que ela me ama o suficiente, que ela está me dando limites? Ela está me colocando regras? Vamos orar para os seus 3 filhos, depois me chama lá no privado, coloca o nome dos seus filhos que nós vamos colocar em oração. Tá bem, Daldane? Então, assim como no jardim, ninguém disse que Deus não estava errado. A Eva, sabe, falou que Deus tinha colocado. A serpente indagou. Ela não disse que Deus estava errado. O inimigo não vai chegar dizendo a sua mãe está errada, mas ele vai dizer exatamente o que o teu filho precisa ouvir, inconsciente, contrariando todas as suas regras, teus princípios e teus valores. Então o limite, ele vira o que? Opressão. Quando você coloca um limite para o seu filho, ele vai soar como opressão. Por quê? Porque cuidado virou controle, porque verdade virou opinião. Sabe, o engano, ele não afastou o seu filho. Não afastou o seu filho. O engano não afastou o seu filho. Ele afastou a verdade devagar. Ele trouxe a verdade devagar. E enquanto a verdade se distanciava, a confusão começa a ganhar espaço. Por quê? Porque não basta colocar regras. É preciso você sustentar as regras, é preciso ter constância, é preciso trazer a luz da palavra, é preciso colocar Jesus no meio da sua conversa, sabe? Deus, ele continuou vindo ao encontro. Deus, quando ele viu que estava algo errado, que o silêncio prevaleceu naquele momento, porque a palavra diz que caiu as escamas, a verdade apareceu, eles se perceberam nus. E aí, mesmo na dúvida, mesmo no processo, porque o engano, ele pode sussurrar, mas a verdade, quando é ouvida, ainda traz luz, ainda traz clareza, ainda traz caminho, sabe? Toda astúcia sem caráter está sendo exposta pela luz da verdade. E quando Deus pergunta para Adão, quando ele se esconde por conta de não ter obedecido, o que ele faz? Ele sabe que ele pecou. Mas só que eu sempre falo que nós hoje estamos bem vestidos, porque alguém precisou pecar para que fosse nosso primeiro estilista. Eva tentou cobrir o seu pecado, não é verdade, com folhas de figueira. Só que Deus falou assim, não, para, eu sei que tu pecou, eu sei que tu ouviu vozes que não eram da minha sabedoria, eu sei que tu foi pelos teus olhos, pela tua vontade, para aquilo que o mundo está aqui, tu podes escolher, porque está tudo fácil acesso. Mas eu ainda mesmo assim, o que Deus está te dizendo aqui hoje é, mães, não deixem de se posicionar. Se posicionem na palavra, coloquem para os seus filhos a verdade, e a verdade irá libertar a sua casa, irá libertar a comunicação, traz eles para perto, sabe, como Jesus ontem na palavra, não perca o foco do seu Jesus, não perca o foco do seu filho, segure na mão dele, caminhe junto com ele, cuidado com os lugares que você vai frequentar, tenha uma boa comunicação, seja legível, mas acima de tudo, muito mais do que falar é dar exemplos, sabe? Muito mais do que falar é sustentar os seus princípios e valores para com seus filhos. Seja bem-vindo, Tati, Deus te abençoe. Então, quando a palavra diz, foi isso mesmo que Deus te disse? Quando a serpente ela fala isso, aqui está a primeira estratégia de engano que nós temos que trazer para a nossa vida. Sabe, quando a palavra fala isso, ela está fazendo o quê? Ela está gerando dúvidas sobre uma palavra. E sabe o que eu estou te dizendo aqui, mãe? Que quando você coloca princípios e valores da sua casa no seu filho, ele não pode ter dúvidas. Ele não pode ter brechas para o engano. O seu amor,
O seu amor tem que prevalecer. A sua presença tem que prevalecer. A sua comunicação não pode ter ruptura. Não pode, tem que ser claro, o seu sentimento tem que estar escancarado, o seu perdão com o seu filho tem que estar escancarado, porque o seu filho vai ser como Eva, vai pecar, e o seu filho vai errar, e o seu filho vai ter enganos, porque o mundo está fácil acesso, e o pior do que ele errar, a Eva fez Adão errar. Então ele vai errar e vai levar você a errar também, porque você vai se exaltar, você vai perder a razão, você vai perder as estribeiras, mas eu quero te dizer que acima de tudo, não importa onde está o erro, não importa onde está o pecado, o Senhor ainda prevalece no perdão e vai cuidar de você, porque quando Deus ele coloca uma nova roupa, dizendo assim, minha filha, isso aí não é uma roupa de uma mulher digna. Isso não é uma roupa, e Adão, isso aí não é roupa de um varão. Isso aí não faz parte do meu reino. Eu preciso colocar sobre você a minha veste. E ele vai lá. E ele reveste Adão e Eva com o melhor que ele tinha do reino. Então, quando você, mulher, quando você der limites para o seu filho, sustente esse limite. Não volte atrás. Não coloque ele em dúvida. Não coloque ele em enganos. Porque quando você ensina para ele que a palavra é uma só, mesmo que ele esteja longe de você, ele não vai ir para uma palavra de engano, porque ele sabe que é uma só, a orientação é uma só, e pode vir amizades, pode vir ambientes, pode vir o inimigo que for na mente do seu filho, porque ele aprendeu com você que só existe uma palavra, só existe um foco, que é Jesus, e se nós tirarmos o foco dele, nós vamos cair em tentação. Se nós sairmos do foco da palavra, ou alguém vai ter mais autoridade, e aquele que tiver mais autoridade do que você hoje, que está aqui para ser intercessora do seu filho, vai poder faturar e levar seu filho a lugares que você vai dizer assim, ó, mas eu não ensinei o caminho, mas alguém ensinou, porque você não foi firme na sua palavra. Então não duvide do seu poder, não duvide da sua palavra. Então não dá para confundir instruções claras, não dá. Quando você dá instruções claras para o seu filho, na hora de sair de casa, dizendo para ele aonde ele vai com você, que horas vocês vão voltar, aonde vocês vão se encontrar, como que ele tem que se comportar, são contratos. Palavras são contratos. Quando Deus falou para Eva, não comereis dessa árvore, ele estava fazendo um contrato, uma aliança, estava dando uma ordem, estava dando uma orientação. Então, quando você fizer isso, não volte atrás. Não volte atrás. Não dê possibilidades aos seus filhos de criarem dúvidas, de criarem outras regras. Por quê? Porque ele se souber que a palavra é uma só, os seus filhos não cairão em engano. O inimigo, ele não negou a Deus. Então o inimigo não vai dizer que você é errada, simplesmente ele vai questionar a clareza. Tipo assim, mas por que você não vai? É tão bom, é tão fácil. Não, só uma só, experimenta, depois você não faz mais. E quando viu, já se tornou vício. Quando viu, o pecado já entrou. Quando viu, já foi. Quando viu, já frequentou. Quando viu, ele já te desautorizou. Então assim, os seus filhos confusos não estão sem Deus. Eles estão sem discernimento. Anote isso. Os seus filhos confusos não estão sem Deus. Eles estão sem discernimento. Então, às vezes, mãe, às vezes orientar com amor, mas é preciso que o seu filho não responda mais com dúvida. Porque com amor a dúvida desaparece. Sabe, você está exagerando. Isso não é tão errado assim. Deus vai entender, vão vir essas palavras, vão vir essas frases já prontas, sabe? Mas ele não está negando Deus. O inimigo, ele vai chegar com frases prontas exatamente como o seu filho quer escutar, porque vão ter fases que ele vai querer liberdade, vai ter fases que o mundo vai poder persuadir e proporcionar mais coisas do que talvez ele pudesse ter com você, porque com você sabe a hora certa de todas as coisas, mas com o mundo não tem regras nem limite, porque o mundo não tem porteira. Então o limite ele vira controle. Ana Renata, isso mesmo, Ana Renata, tem que botar controle e regras na sua casa, né? O pessoal do Meet aqui, ele é bem interativo também. Então a instrução, ela vai virar o quê? Opinião. Então a mãe,
A mãe que vai dizendo, filho, presta atenção, cria uma boa comunicação com seus filhos, cria também regras e limites. Limites e medidas. As medidas é de Deus e as regras são suas. Então eu preciso que você, quando você colocar regras e limites, você não volte atrás. Porque se você volta atrás, os seus filhos vão ter possibilidade. Tá, mas a minha mãe, ela faz assim, mas se eu fizer também, ela diz que tá tudo bem. Percebe? Isso cria possibilidades. Então a mãe se sente a paz indo embora. Por quê? Porque ela começa a perder o controle. E o controle ela já perdeu quando ela deu opções, que não foi uma única palavra. Então este é o momento em que o engano age, não afastando o Filho de Deus, mas afastando o discernimento da palavra. Então eu quero deixar para você aqui uma palavra profética. Anote aí. Toda dúvida lançada contra a palavra está sendo substituída por discernimento. Amém? Eu quero saber de vocês, aonde que vocês estão comigo hoje, qual é a região, qual é o estado que vocês estão, qual é a cidade. Vão colocando para mim hoje, eu quero saber aonde que essa palavra do Senhor hoje está chegando, aonde a orientação do Senhor hoje está chegando, para que o inimigo não tenha mais autoridade. O Senhor me colocou essa campanha, e essa campanha tem chegado do norte ao sul. Vai colocando para mim aí, amém? Da onde que você hoje, Salvador, Bahia, pastora Jusce, nós temos pessoal de Tubarão, nós temos pessoal do Rio Grande do Sul aqui conosco, vão colocando aí, eu quero saber de que mais cidade vocês são, coloca pra mim aí, pra mim saber, e nós vamos tecendo aqui, Tubarão, Monique, seja bem-vinda, Tubarão, Verinha, isso mesmo, vão colocando pra mim, Minas, oh glória a Deus, Deus abençoe, e vão colocando pra mim aqui, eu quero abençoar vocês. Depois eu gostaria muito que vocês no privado tivessem a coragem de colocar o nome de vocês lá para mim, tá? E dos seus filhos, para nós estarmos orando. Nós já estamos finalizando essa campanha e os próximos dias são dias proféticos de quebras de maldições, tá? Então vamos juntas, certo? Então o Senhor falava que a árvore era agradável aos olhos, não é verdade? E aqui entra uma inteligência que você vai dizer assim, é uma inteligência emocional que Eva não teve. Por quê? Porque Eva não caiu porque a árvore era mal. Não. Mas era porque a árvore parecia boa. Então, quantas vezes nós caímos em tentação porque o que é colocado aos nossos olhos nos parece bom? E o engano sempre ativa o desejo, preste atenção, para identificar quando você está sendo enganado. O desejo é ativado, a curiosidade é ativada e a sensação de ganho, de prazer é a primeira coisa que vem no ar. Então a emoção não é critério de verdade, o desejo não é direção. Preste atenção, se não tiver orientação, se não tiver discernimento do Senhor, acende o alerta. Nem tudo que lhe convém deve ser aceito. Não era algo claramente errado, não, era uma árvore, estava ali e parecia boa, por que não? Quantas vezes a gente se pergunta, tá, mas só hoje, só um pouquinho, nem vai fazer tanto mal assim, não é verdade? Gaivota, Salvador, Bahia, pessoal da Bahia, estou aqui trabalhando, mas ouvindo, glória a Deus por isso. Então, quando o filho diz assim, eu me sinto bem fazendo isso, isso faz me sentir feliz, isso eu sinto que é pra mim, sabe? Nada vai soar perigoso, mas o que acontece? Tudo soa atraente, mas assim foi no jardim. A árvore não nos parecia mal, ela parecia boa. O engano ativa o desejo, o engano ativa a curiosidade, cria uma sensação de ganho. E ele coloca num lugar aquilo que muitas vezes você diz, não é a hora, não chegou a sua hora, não é a hora de você ter acesso a isso, não é a hora de você frequentar esse ambiente, não é a hora de você ter acesso a essa informação. Então, quando você coloca limite, parece que você está colocando controle. E aí o inimigo vem e começa a fazer questionamentos. Mas só uma vezinha, só um pouquinho, é tão pertinho, tua mãe nem vai perceber. É preciso que a comunicação seja clara, porque sem perceber, a emoção ela vai começando a virar critério. O desejo vai virando direção. Mas a emoção, ela não define a verdade. O que eu quero dizer para você é que o desejo, ele não sustenta o destino. E é por isso que o discernimento, ele protege onde sentimentos não alcançam. Seu Antônio, é isso mesmo. Quando eu era criança, né, era bem fácil sair de casa de manhã e voltar à noite, né?
O pessoal do mídia que está dizendo que antigamente era diferente. Saía de casa de manhã, só voltava à noite e estava tudo bem. Hoje em dia não dá mais para ser assim, não é verdade? O mundo tem muitos desejos fáceis aos nossos olhos. Então, a frase que eu queria deixar para você aqui é: nenhuma aparência enganosa vai nos afastar, sabe, do propósito de Deus, porque Deus ainda vai nessa noite, através dessa live, te colocar posicionamento e autoridade em nome de Jesus, para que a tua comunicação, é verdade, a sua mãezinha não perdeu a glória de Deus, é verdade, velhinha, nenhuma comunicação mais terá ruídos, nem será enganosa, porque, sabe, Jesus sempre fala: as minhas ovelhas escutam e conhecem a minha voz. Então, o nome de Jesus tem poder. E nessa noite, o Senhor está colocando autoridade sobre a tua voz. Está colocando autoridade sobre você na sua casa. Para que o inimigo não tenha mais autoridade na mente do seu filho. E quando você colocar os seus princípios e valores dentro da palavra do Senhor, sobre você que ele vai escutar, não mais sobre vozes enganosas. Amém? Por quê? Porque na palavra fala: ela tomou o fruto, ela tomou do fruto. Então o engano, ele gera uma decisão sem consulta, e você vai criar um estreitamento. O teu amor vai começar a constranger o teu filho, porque você vai segurar da mão dele, você não vai mais perder o foco do seu filho, sabe? José e Maria perderam Jesus na festa de Páscoa, mas a partir de hoje, essa mensagem entrou no teu coração, e você nunca mais vai largar o seu filho. Quando você for em ambientes, vão ser ambientes, sabe, que vão ser intencionais, vão ser ambientes proféticos, ambientes que a palavra será viva, ambientes que vão ter pessoas que vão caminhar com os mesmos princípios e valores que você. Então, quando alguém decide sem submeter à verdade, perde a cobertura espiritual, sabe, perde a clareza, perde a paz. É preciso nós submetermos as palavras para que o engano, ele não vire uma verdade e destrua a nossa vida. E isso vale para os nossos filhos, isso vale para os nossos pais, isso vale para os avós que estão aqui vendo, né, seu Antônio, dona Renata, isso vale para toda a família. Por isso que é importante essa live para as mães, mas é importante que toda a família se posicione, porque quando a gente cura, quando nós nos curamos, nós curamos a nós, curamos as nossas futuras gerações e curamos inclusive as gerações passadas, porque quando a verdade vem, nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. Libertará a mim, libertará a você, libertará as suas futuras gerações e libertará também os seus descendentes. Amém? O seu passado também pode ser liberto, porque a culpa que recaía sobre você, o Senhor já te perdoou e está levando sobre ele. Amém? Então, na vida real, isso acontece quando? Eu vou te dar exemplos para que você olhe para a sua vida e consiga identificar aonde que você tem que fazer essa quebra, aonde que você tem que se posicionar, porque quando os nossos filhos tomam decisão, a decisão, ela pode ser uma decisão rápida, sem conversa, sem oração, sem conselhos. É preciso que nós sempre tenhamos orientadores, tanto nós pais, quanto os nossos filhos, porque muitas vezes os nossos filhos não vão nos escutar. Então é preciso nós termos anjos da guarda, é preciso nós termos padrinhos para que possamos confiar a eles também, que eles deem ensinamento para os nossos filhos, sabe? Eu e o pastor Vitor, nós temos pastores para nos orientar no nosso casamento, pastores para nos orientar com os nossos filhos, pastores para nos orientar no nosso ministério, pastores e conselheiros para nos orientar na nossa empresa. Percebe que a gente não tem só uma pessoa, nós levantamos um exército de intercessores com humildade, coragem e verdade para dizer que a gente não consegue sozinho. Então nessa noite é preciso você entender que não interessa o tamanho que está a bronca na sua casa hoje, aonde você foi, o que você fez e que situação está o seu filho. O que é importante é que você saiba que você hoje está de mão dada com o Senhor Jesus e um exército de mulheres que o Senhor colocou na sua vida para dizer: ei, você não está mais sozinha. Não importa que você pecou, não importa que o seu filho tenha escutado vozes que não são a minha, mas hoje eu estou entrando, na sua vida, na sua casa, no relacionamento seu e do seu filho. Estou restaurando a comunicação, estou restaurando a verdade, estou restaurando tudo aquilo que foi colocado como engano, estou tirando, arrancando
pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do nome do meu Filho Jesus. E estou te entregando novamente a possibilidade de você ser a voz de autoridade na sua casa em nome de Jesus. Por quê? Porque o seu filho, ele não pediu direção. A mãe só soube depois. Sabe, eu quero contar para você que não parecia rebeldia, parecia autonomia, não é verdade? Sabe, aqui Deus, ela não pediu direção para Deus. Sabe, quando Deus soube, Ele soube depois do que ela já tinha feito. E assim é nós em casa. Muitas vezes os nossos filhos não pedem direção. Quando nós sabemos, já aconteceu, já foi, Ele já fez. Sabe, nada vai aparecer como rebeldia, mas vai aparecer como autonomia. Por quê? Porque eles se acham autossuficientes. Tem idades que eles vão alcançando, que eles vão crescendo e eles vão se esticando para ver até aonde que a orientação que você deu ou deixou de dar, eles conseguem conduzir e serem conduzidos por outras pessoas. Quais são as verdades que eles vão levar para com a vida deles, para aquilo que eles vão fazer. Então muitas vezes não é rebeldia, simplesmente é a falta do direcionamento da palavra correta, e eles vão se espelhar exatamente em você. Porque se você não sabe dizer não para as pessoas, se você não sabe se posicionar, se uma hora você fala uma coisa, uma hora você fala outra, para um você conta uma coisa, para outro você conta outra, que você vive falando de um para o outro, é exatamente isso que ele vai se espelhar, é exatamente esse direcionamento, essa palavra, essa orientação que ele vai seguir. Muito mais, muitas vezes, do que você falar é o que você faz. E aí às vezes você olha para o seu filho, você quer cobrar uma conduta correta, você quer cobrar que seja uma mulher sábia, que quer cobrar dele que ele seja um varão, que ele seja um homem de caráter, de conduta, e quando você vê, você já não tem mais controle. Por quê? Porque ele vai fazer exatamente o que você fez uma vida inteira com ele. E aí o que vai prevalecer? E o que vai prevalecer? Não vai prevalecer, você não vai ter autoridade, ele não vai te respeitar. Muitas pessoas estão sendo confrontadas agora, eu sei disso, tá? Mas ninguém gosta de ser confrontado, mas é preciso que você entenda que os seus filhos vão fazer exatamente o que você passou uma vida inteira fazendo com eles. E eu sempre falo que filhos são bênçãos do Senhor, e eles vêm sempre para nos tornarmos pessoas melhor. Por quê? Porque eles têm 50% nosso e 50% da pessoa, né, do nosso varão, tá? Da pessoa que também contribuiu para a existência dele. E quando nós negamos, né, essa outra parte, nós estamos negando uma parte do nosso filho. Quando a gente nega uma parte nossa, nós estamos negando uma parte do nosso filho. Então, eu quero dizer para vocês que os nossos filhos, eles vão reproduzir exatamente um comando que você deu para eles durante anos. Ele vai reproduzir exatamente uma disciplina, uma cultura que você colocou sobre ele durante muitos anos. E ele vai te mostrar: ó, mãe, você é exatamente assim do jeito que eu sou. Você é exatamente assim do jeito que eu faço. Infelizmente, mães, eu sou obrigada a te dizer que eles seguem nossos padrões. Os nossos filhos, eles são uma construção, não é do hoje. Sabe, a serpente, ela não entrou ali e ela não falou do hoje. Ela falou de algo que estava na frente deles, mas falou de algo, né, para Eva, que estava aos olhos dela. E por que não? E por que não? E esse por que não foi uma vida, não foi agora. Os nossos filhos, eles não erram do agora. A serpente, ela precisou ter, sabe, doçura, candura, e você foi colocando da sua forma, errando e acertando uma vida sobre eles, amém? Então, Eva, ela não discutiu o fruto. Sabe, muitas vezes os seus filhos não vão discutir o que eles vão fazer. Ela simplesmente tomou. A palavra diz que ela tomou. E quando a decisão não passa pela verdade, mães, a paz, ela sai primeiro. Sabe? Depois da clareza, por fim, vem a cobertura. Sabe por quê? Porque não vale mais só para os filhos. Vale para os pais e vale para toda a família. Quando um começa a errar, nós levamos outros a errarem. Percebam que Eva, quando ela errou, ela estava sob a cobertura de Adão. E ela fez Adão errar. Então, quando nós erramos, nós fizemos outro errar. Nós envolvemos outros nos erros. E está tudo bem. Quando agora você tem clareza naquilo que você passou uma vida fazendo e não tinha consciência. Mas agora você tem o direito e o dever. Porque quando Eva errou e ela percebeu que ela estava nua junto com Adão, o que é que Deus fez?
foi lá e colocou sobre ela a glória de novo, tirou a vergonha, porque quando ele coloca uma nova roupa, ele está colocando uma nova estrutura, uma nova identidade, está fazendo ela olhar, dizendo: ei, você esqueceu de quem você é? Você esqueceu que você é minha filha amada? Hein? Então, nesse momento, Deus está te dizendo: ei, eu sei que você errou, mas você é exatamente essa mulher. Eu sei, Adão, que você escutou Eva e você não firmou na minha palavra. Eu sei que você também deixou se induzir pelo engano. Mas, Adão, mas Eva, que me escuta hoje, vocês são exatamente os pais que os seus filhos precisaram ter. Porque eles vieram para que você se tornasse um homem e uma mulher mais parecida com Deus, com mais intimidade de Deus. Um homem e uma mulher com caráter de Deus, com a honra de Deus, com a glória de Deus. Eles vieram para te fazer homens e mulheres melhores. Então agora está na hora de você se posicionar com a autoridade que Deus está te colocando hoje na sua mão e trazer o seu filho para casa novamente. Porque toda decisão sem consulta abre espaço para confusão. E antes mesmo de mostrar os erros, Deus está te dizendo: ei, eu já te perdoei. Eu não estou aqui para te humilhar. Eu não estou aqui para te desvalidar. Eu não estou aqui para dizer que você não tem autoridade. Não, Deus está te dizendo: eu estou te dando autoridade. Eu estou te dando o teu lugar na vida do teu filho. Eu estou trazendo de novo a cura para você ser curada, para você curar gerações passadas e gerações futuras, em nome de Jesus. Sabe, a frase que eu quero deixar para você aqui, nessa palavra, nessa parte é: toda decisão, presta atenção, anota aí, toda decisão tomada fora da verdade será realinhada pela graça e glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você tomar posse que a sua família está sendo alinhada na palavra, que não haverá mais engano, coloca aqui: não haverá mais engano na minha família, em nome de Jesus. Começa a declarar no inferno que o inimigo não irá mais prevalecer, que a voz do inimigo não terá mais autoridade na sua mente, nem na mente do seu filho. Coloca aqui: eu tomo posse. A mentira não irá mais prevalecer. O engano não entrará mais na minha casa. Começa a declarar, começa a profetizar. Sabe, aquilo que não é declarado não pode ser remido. Aquilo que não é declarado não pode ser libertado. Então, quando você declara, quando você se posiciona, o inimigo perde força, o inimigo perde direito, o inimigo perde lugar, o inimigo perde espaço, perde a autoridade, porque você começa a declarar que a única autoridade, a única palavra, a única verdade, quem fala é o Senhor, e que o Senhor não tem mentiras, o Senhor não tem enganos, o Senhor não tem dúvida, o Senhor é luz, o Senhor é projeto de vida certo. Sabe, eu preciso que você entenda que hoje o engano aparece se fazendo, isso faz sentido para você, como verdade, não é verdade? Mas todo mundo faz, não tem nada demais, Deus vai entender, só que eu preciso que você entenda que essas frases hoje não vão fazer mais parte da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por quê? Porque o caminho da palavra, isso mesmo, dona Renata, isso mesmo, o inimigo não tem mais força na sua vida. Em Gênesis 2,16, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus ordenou. Sabe, ele vem ensinar que limites com proteção, não como castigo. O Senhor ordenou, está em Gênesis 2,16. O Senhor vai te ensinar com proteção, não com castigo. Que limite é cuidado e que direção é amor. E o que o Senhor está te dizendo hoje é: eu não estou aqui para te castigar, eu não estou aqui para te botar regras, eu estou aqui para te dar medidas, eu estou aqui para te colocar a minha verdade, eu estou aqui para te colocar a minha proteção, porque ensinar os filhos a questionarem vós é preciso. Em João 10:27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, está em João 10:27. Por quê? Porque pode muitas vezes os seus filhos começarem a crescer, começarem a frequentar ambientes, mas eles saberão discernir
a voz do Senhor, através daquilo que você começa a partir de hoje a ensinar os seus filhos. Então, nem toda a voz é referência, nem toda a voz é verdade. É preciso que os seus filhos comecem a discernir a autoridade da palavra do Senhor, que vai começar a ecoar através do teu posicionamento, da tua verdade, da palavra que você a partir de hoje vai começar a colocar dentro do teu filho. Porque a partir da tua boca, a partir da tua nutrição, a partir da tua autoridade, da verdade da palavra que você vai começar a colocar nele, quando ele sair, alguém vai até querer colocar outras palavras, mas ele vai estar tão saciado, ele vai estar tão tomado da presença do Senhor e da tua presença como mãe, do teu amor, que ele não vai ter dúvida, ele não vai ter necessidade, ele não vai ter vontade de procurar fora aquilo que o amor seu já preencheu dentro, aquilo que a presença do Espírito Santo, que você veio aí colocando dentro dele, queimando como brasa, em nome de Jesus, vai começar a deixar ele tão vivo, tão forte, tão nutrido, que o inimigo pode até tentar, mulher, mas não vai ter mais autoridade em nome de Jesus. Sabe, eu quero que você caminhe comigo no final dessa live aqui, declarando palavras proféticas, frases proféticas. Eu quero que você declare comigo, esses últimos dias de live, 17º dia, nós temos 21 dias, nós vamos agora na reta final, quebrar toda maldição hereditária, toda palavra de engano, tudo aquilo que foi acorrentado à tua família, todo engano e seta inflamada que o inimigo colocou para destruir. Seja bem-vindo, Emerson. Destruir o teu relacionamento com o teu filho hoje e nos próximos dias está caindo por terra em nome de Jesus. Porque agora você, com autoridade, conhecedora da palavra, 21 dias caminhando, entendendo como que o inimigo tem entrado na sua casa, tem entrado na mente do seu filho, tem ocupado um lugar que era seu. A partir de hoje, nós vamos começar a quebrar essas cadeias, nós vamos começar a saquear os nossos tesouros, vamos tirar eles do inferno e vamos trazer eles de volta para a nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você declare comigo, viu, seu Antônio, dona Renata, dona Clarice, quem mais está comigo aqui no Meet, Marcinha, dona Jusceli, tá? Declarem comigo aí vocês junto também, para a gente poder começar a fazer essas quebras de maldições. Toda a voz, fala comigo aí, toda a voz, abra a tua boca, mulher, abra a tua boca, pai, ou avô, ou tio, que tá me escutando aí, tá? Toda a voz que não vem de Deus está sendo silenciada. Toda a voz que não provém de Deus está sendo silenciada em nome de Jesus. A mente dos nossos filhos será governada pela verdade. Diz aí, abre a tua boca, começa a declarar. A mente dos nossos filhos não será mais governada, a mente dos nossos filhos será governada pela verdade, em nome de Jesus. Repita 1, 2, 3 vezes. A mente dos nossos filhos será governada pela verdade. Comece a declarar. Eu já ensinei isso para vocês, mas eu vou ensinar de novo. Quando eu fui morar sozinha, uma das fases da minha vida que eu fui colocada para fora de casa por um dos abusadores, que foi meu padrasto, e a minha mãe ficou com ele, e eu fui morar sozinha. Eu passei muita fome, e tinha uma senhorinha, nós somos frutos, né, de oração. Ela dizia assim: minha filha, você tem que orar por aquilo que você tem. Eu, com o coração muito rebelde, de dor, de fome, não tinha nada, morava numa casa que só tinha eu e a vontade de viver. E eu falava assim: mas que eu vou agradecer se eu não tenho nada? E naquela noite, com muita fome, chorando muito, o Senhor me disse assim: filha, agradece por aquilo que eu vou te dar, mas tu já tens. E naquela noite, com muita fome, o estômago doendo de barriga para baixo, o Senhor me mostrava, eu ainda falei isso no culto ontem, no final, para algumas pessoas, eu via como se fosse um filme, um homem assim, claro, chegando, loiro, e o Senhor me mostrava: ó, esse aqui vai ser o homem da tua vida, esse aqui vai ser o homem que vai te cuidar, que vai cuidar dos teus filhos, que vai te proteger. E aí ali eu entendi que nós temos que ter uma visão real daquilo que nós queremos viver, e nós temos que começar a declarar, já agradecer a Deus, porque quando nós temos uma fé, nem que seja o tamanho do grão de mostarda,
o Senhor, e a gente entrega no altar do Senhor, o Senhor começa a agir ao nosso favor. Basta você começar a declarar. Sabe, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos Gênesis 3, mas nos primeiros capítulos Deus fez tudo no verbo, porque Ele teve que imaginar como seria sobrenatural, o real. E Ele começou a verbalizar. Então, nós aprendemos já nos primeiros capítulos da Bíblia que nós temos que imaginar como que os nossos filhos têm que ser governantes, grandes líderes, grandes advogados, grandes médicos, filhos amáveis, filhos valorosos, filhos que nos honram, filhos que são carinhosos, filhos que são amáveis, filhos que são respeitosos. É sobre isso. E naquele dia eu comecei a entender o que o Senhor me dizia. Eu comecei a orar: Senhor, obrigada. Senhor, eu já estou com saudade dessa pessoa. Senhor, eu já estou me preparando para receber essa pessoa. Essa pessoa, Senhor, vai ser um bom pai, um bom marido, vai ser uma pessoa que vai me dar um futuro próspero. Eu comecei a declarar. Em 3 meses eu alcancei a graça, eu conheci o meu marido, e não era distante, eu já conhecia ele, nós já éramos amigos. E na época eu era noiva de uma pessoa e ele era noivo de outra pessoa, e nós havíamos terminado esses relacionamentos de noivado, e nós nos encontramos para a honra e glória do Senhor, e o Senhor uniu a nossa aliança, porque era sobre essa promessa que o Senhor já tinha sobre as nossas vidas. Nós só precisávamos declarar, dizer: Senhor, que eu estou me preparando para receber o que já é meu. Era assim que eu declarava durante a noite. O que eu estou dizendo para você é: comece a orar, a declarar ao Senhor como que você realmente está no seu coração. O coração de mãe não é enganoso, não. O coração de mãe sabe qual é o filho que ela tem no coração. Então esse coração aí, abra ele. Eu sei que está doendo, mas olhe para o seu filho com amor, com ternura. Aquele mesmo filho que você gestou e no primeiro dia que você encostava a mão na barriga, assim, via ele crescer, aquele amor sobrenatural, e quando você colocou ele nos braços e viu tão real, era aquela obra-prima do Senhor. Esse amor agora tem que prevalecer, esse amor sem pecado, esse amor sem fratura emocional, esse amor de proteção. E você tem que começar a declarar sobre os seus filhos a honra e glória do Senhor na vida dele. Então continue comigo declarando agora, por isso que eu estou falando, comece a declarar sobre a vida dos seus filhos. Comece a declarar essa frase comigo agora: aonde há confusão, haverá discernimento, em nome de Jesus. Escreve aí, declare com a sua boca: onde houve confusão, haverá discernimento. Sabe, o Espírito da verdade reina nessa casa, em nome de Jesus. O Espírito da verdade reina nessa casa, na minha casa, na sua casa. Comece a declarar: nenhuma mentira permanecerá em pé, em nome de Jesus. Sabe, eu quero que essas frases ecoem no teu coração e você repita quantas vezes for preciso. Essa live vai ficar gravada, você pode voltar aqui, nós já estamos terminando a live e eu estou te ensinando frases proféticas para que você possa declarar sobre a vida dos seus filhos e tudo aquilo que está no seu coração hoje, que você vai abrir ele com humildade, coragem e verdade para começar a ser intercessora dos seus filhos. Amém? E mãe, preste atenção. Eva caiu em um ambiente perfeito. Seu filho não caiu porque falhou, mas Deus levantou você como intercessora. Deus me levantou para te lembrar o quanto poder você tem, que você foi escolhida no meio de uma multidão para ser a mãe do seu filho, porque você é valorosa. Você tinha exatamente as porções, as medidas que Deus colocou em você e te confiou para que você fosse guardiã intercessora da obra dele. Então, a história não termina na queda, mas na redenção, em nome de Jesus. E hoje a tua família está sendo remida, em nome de Jesus. Hoje a tua família está sendo blindada. Hoje toda a maldição está caindo por terra. Nós estamos anulando, nós estamos apagando em nome de Jesus toda palavra maldita, toda palavra lançada, toda palavra de engano que suou e levou teus filhos para maus caminhos e está agora caindo por terra em nome de Jesus. Porque Deus vai começar a atuar grandemente na tua vida e na vida do teu filho, com autoridade, com verdade, com luz. E a partir de hoje só existirá uma verdade, que é a verdade da palavra do Senhor. Amém? E eu quero ainda terminar
com mais palavras proféticas. Em nome de Jesus, nós vamos começar a orar agora, tá? Que o engano começa na dúvida. Então hoje não vai ter mais dúvida, sabe? A verdade vai gerar liberdade em nome de Jesus. E a emoção, você já aprendeu, sem verdade confunde. Emoção sem verdade por impulso confunde. É preciso orar, é preciso joelho no chão, é preciso pegar orientação. Você não tem todas as respostas na hora. E se você não tiver, tudo bem, diga: filho, eu vou orar. Eu vou perguntar para Deus. Eu vou consultar aquele que te criou para ver qual é a promessa que ele tem para a tua vida, qual é o caminho que ele quer que você trilhe, para mim poder te orientar da melhor forma. Não é feio dizer que não sabe. Nós não nascemos mãe, nós nos tornamos mãe, lembrem disso. Então assim, é preciso dizer que nem tudo você sabe, mas o não saber não quer dizer que você não sabe aonde ir buscar na fonte, aonde está a palavra correta, aonde está o teu conselheiro, tá certo? Então vamos lá, você precisa entender que Deus é o seu juiz, que Jesus é o teu advogado, mas que o Espírito Santo, grave isso, ele é aquele que como é que eu posso dizer? Ele é aquele que vai ver tudo que você está fazendo, tá? Ele é a pessoa que ele vai ser o teu, como que se fala, pastor Victor? A pessoa que vê a outra pessoa fazendo algo de errado. Conivente. Não, que mata uma pessoa, ele foi testemunha. Lembrei, pastor Victor está aqui comigo também. Então assim, nós temos um compromisso, nós estamos parados num restaurante. Então, grava aí, juiz é Deus, advogado é Jesus e testemunha é o Espírito Santo. Então não tenha vergonha, mas saiba que você tem uma testemunha diária para saber se você realmente está cumprindo a promessa que o Senhor colocou na sua vida de orientar o seu filho da forma correta. E aquilo que você não sabe, você vai no seu advogado, pergunta qual é a lei, e quando você for executar, você vai dizer: será que meu juiz vai dar sentença a meu favor, ou eu estou fazendo da lei coisa errada? Será que eu estou pegando a autoridade que está sobre mim e estou fazendo aquilo que não é bem visto aos olhos do Senhor? Será que eu vou ser envergonhado, eu vou ser pego na nudez? Ou a honra e glória do Senhor vai me cobrir e eu vou ter honra na frente dos meus filhos? Eu vou ter coroa de louro na frente dos meus filhos? Amém? Então vamos orar. Vamos orar nessa noite para finalizar essa live, em nome de Jesus, porque agora você já conhece a verdade, agora você já sabe aonde que o engano pode criar essas fraturas e separar você dos seus filhos. Mas hoje eu estou declarando sobre a tua vida, pela promessa que o Senhor colocou entre Eva e Adão, que seriam pais de nações. Sobre você está uma autoridade agora do sobrenatural, uma porção dobrada, porque você também é filha. Em nome de Jesus, Pai, neste momento, nós pedimos a Tua presença, Senhor, em cada casa. Nós queremos pedir, Senhor, aonde estejam os nossos filhos, assim como Jesus foi esquecido por Maria e José, e eles voltaram para buscar. Na noite de hoje, Senhor, nós estamos buscando o nosso Jesus. Nós queremos Jesus na nossa vida. Nós queremos caminhar de mão dadas com eles. Nós não vamos mais perder Jesus de foco. Nós também, Senhor, saberemos a Tua voz, porque a Tua voz nos libertará todos os dias da nossa vida, na presença do Espírito Santo, com Jesus como nosso advogado, colocando as Tuas leis. E na Tua justiça divina, nós estamos nos blindando. E iremos caminhar, Senhor, nessa terra, com a promessa da Tua aliança, da nova aliança. E sobre nós, com autoridade, nós queremos transpor essa aliança aos nossos filhos, para que as nossas futuras gerações também sejam abençoadas. E aqueles, Senhor, das gerações passadas, que erraram conosco, assim como Tu revestiu Eva e Adão com uma nova oportunidade de sermos novas criaturas, nós queremos hoje, Senhor, honrar nossos pais, honrar nossos avós, em nome de Jesus, revestindo eles com a Tua glória, com o Teu perdão,
com remissão, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos abençoar a vida de cada um e queremos, Senhor, hoje blindar a vida deles, queremos blindar a vida dos nossos filhos, para a honra e glória, Senhor. Nós queremos hoje que toda maldição caia por terra, que toda palavra maldita caia por terra, que todo engano, toda miséria, toda, Senhor, toda crendice que foi colocada, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que emoções, Senhor, falsas, Senhor, que foi colocadas em nossos corações, sabe? Palavras de engano, Senhor, que foi colocada na nossa mente, dizendo que nós não éramos capazes, que nós não éramos boas mães, bons pais, que os nossos filhos eram filhos rebeldes, filhos, sabe, Pai, desonrados. Nós estamos agora anulando todas essas palavras, Pai. Nós estamos agora colocando no Teu altar, Pai, os nossos filhos e a nossa família, porque a nossa família é o Teu primeiro ministério. Então nós queremos cuidar desse ministério, Senhor, para a Tua honra e glória, porque nós não queremos mais Te envergonhar. Nós queremos tomar posse. Nós queremos ir no inferno pegar de novo, Senhor, o nosso tesouro que é nosso por direito, porque nós somos herdeiros do Teu reino e nós somos merecedores de sermos mãe, sermos pai e de termos filhos que nós temos, Pai, porque eles são Tua obra-prima. Então, Pai, nós queremos Te pedir perdão no Teu altar. Se nós fizemos algo que envergonhou Teu coração, se fizemos algo, Pai, que distanciou nós dos nossos filhos, Pai, nós queremos pedir perdão, Pai, e nós queremos pedir, Senhor, restaura a Tua aliança, Senhor, dos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Coloca sobre nós, Senhor, o Teu manto, Senhor, de visibilidade, para que o inimigo não tenha mais legalidade, Senhor, de lançar palavras, Senhor, de lançar mentiras, Senhor, de engano, Pai. Em nome de Jesus, Pai, comece agora a trabalhar no sobrenatural, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos. Derrama sobre eles a Tua bênção, Senhor, bênção de cura, Senhor, sobre toda a enfermidade. Os nossos filhos estão hoje, Senhor, com enfermidade de depressão, de ansiedade, Senhor, estão com vício, Senhor, estão, Senhor, fazendo coisas hoje, Senhor, que não está alinhada com o Teu coração. Então nós pedimos, Senhor, que hoje, Senhor, que toda essa mentira, toda essa enfermidade que foi colocada no corpo, na alma dos nossos filhos, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e sobre ele nós declaramos bênção, Senhor, de felicidade, de paz, de amor, sabe, Senhor, que o coração deles sejam aquebrantados, que os nossos filhos saibam perdoar, que os nossos filhos saibam honrar nós como pais e mães, saibam honrar sua família, que os nossos filhos escutem os nossos conselhos, que os nossos filhos, Senhor, venham, Senhor, participar, Senhor, da Tua palavra junto com a nossa família. Em nome de Jesus, Pai, vai trazendo eles, Senhor, de volta para casa, Senhor. Vai trazendo de novo eles, Senhor, para o Teu reino, Pai, para a Tua glória. Senhor, que os nossos filhos saibam Te servir, Pai. Que os nossos filhos tenham um ministério, Senhor, alinhado com o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai colocando entendimento, Senhor. Que eles possam, Senhor, buscar, Senhor, mais sabedoria, Pai. Que eles possam buscar mais, Senhor, conselhos, Senhor, que vão, Senhor, trazer fruto, Senhor, de felicidade, Senhor, de prosperidade sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar toda essa administração dessa live hoje, Senhor, no Teu altar, para a Tua honra e para a Tua glória, abençoando cada pai, cada mãe, cada avô, cada tio, cada pessoa que passou aqui nessa live, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui no Meet comigo também, tá? Amanhã a gente está de volta para mais uma palavra abençoada. Vocês que estiveram comigo aqui, fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta, então chame aí mais pessoas para terem as suas famílias abençoadas em nome de Jesus. A live vai ficar gravada no meu Instagram, na aba de trás, certo? Quem precisar de oração para os seus filhos, me chama lá no direct. Também tem a caixinha lá no Easter para vocês colocarem o nome da família de vocês, os filhos de vocês, para nós estarmos orando nas quebras de maldição. E eu já estou profetizando que até os 21 dias você vai receber o milagre do Senhor na sua casa. Respostas vão vir, seus filhos vão voltar para casa, o coração do seu filho será quebrantado, você será curada em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Eu vou voltar para minha casa agora, eu vou pegar a estrada, e que vocês tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã.